O real nível de Hashirama e Madara que os fãs não sabem. Hashirama e Madara são tratados como lendas dentro do próprio universo de Naruto. Mas a grande maioria dos fãs aceitam facilmente os títulos, colocando certos personagens acima de todos, sem ao menos questionar, levando em consideração os feitos. Que no final é o que importa. Aliás, quem aí nunca ouviu ele ganha porque é um Sannin, ele ganha porque é um Hokage, ou até mesmo ele ganha porque é o Deus Shinobi. Quando analisamos um personagem para chegarmos em seu real nível, devemos não só analisar os feitos, é claro, como também devemos considerar e entender o contexto. Por exemplo, no clássico, um caçador Anbu ficou impressionado com o fato do segundo Hokage, Tobirama, ter conseguido usar o Suiton onde não havia fonte d'água. Isso até mesmo seguido do Sannin, Orochimaru, pensando que isso mostrava o motivo dele ter sido um Hokage. Acontece que os tempos passaram e usar Suiton sem fonte d'água presente passou a ser algo comum até mesmo entre os figurantes. Temos até mesmo Yamato sendo capaz de criar uma cachoeira e expandi-la, feito esse que fica acima de qualquer técnica de Suiton usada pelo segundo Hokage dentro da obra. A gente ainda vai chegar no real nível de Hashirama e Madara, mas isso até aqui serviu para uma reflexão. Eles são considerados lendas unicamente por causa de seus poderes, ou porque eles estavam muito acima para os ninjas da sua época? Digo, fazendo uma rápida analogia, era como se Hashirama e Madara fossem Pelé, à frente do seu tempo, pois são poucos ninjas da mesma época que são lembrados. Praticamente só começou a ter ninjas poderosos depois que as vilas foram fundadas, ou seja, depois de Hashirama e Madara. O terceiro ninja mais poderoso da época era provavelmente o Tobirama, que impressionava os ninjas pelo fato dele dominar o Suiton de uma forma que passou a ser comum no mundo ninja. Mas não se assustem, é claro que Hashirama e Madara e até mesmo Tobirama foram sem dúvidas nenhuma poderosos, mas com toda certeza muito da fama deles vem pelo fato de que estavam à frente do tempo deles. E para entendermos se isso realmente faz sentido, vamos para seus feitos. Logo após ser revivido pelo Edo Tensei do Kabuto, Madara fez o que fez. Já é histórico Madara versus Aliança Shinobi, mas e se eu te falar que nada daquilo seria impressionante para ninjas como Minato, Itachi, Nagato, Obito e mais outros, com exceção do Tengai Shisei. A capacidade de summonar meteoros até então era fora da curva. Aquilo foi de fato impressionante, não é mesmo, Garinha? Mas de primeira o que já podemos perceber é o Katon do Madara, que o anime deu uma exagerada, pois no mangá foi bem menor, mas tudo bem, pois futuramente Madara iria usar um Katon junto do Obito muito maior que a Jubi, entenderam? Junto do Obito, ou seja, Obito também era capaz, assim como qualquer ninja habilidoso com uma grande quantidade de chakra ou um bom controle de chakra. Analisando o Kisame, por exemplo, normalmente ele cria água em grande escala, motivo? Ele tem muito chakra, mas acaba que isso depende muito do contexto, como a área que o ninja tem que atingir. Se o ninja tá no 1x1, é bem melhor criar uma bola de fogo, por exemplo, até mesmo para economizar chakra. Agora, se tem um exército na frente desse ninja, a melhor opção seria usar mais chakra para atingir uma área maior. Isso é até comum, não é nada impressionante. Podemos até mesmo ver alguns figurantes fazendo alguns katons gigantescos contra a Jubi. Madara fez um maior que a Jubi? Sim, mas é o mínimo se comparado a figurantes. Obito, que está bem acima de qualquer figurante, por exemplo, fez um comparável. Resumidamente, quando se trata de técnica elemental e o ninja é bastante habilidoso como qualquer membro da Akatsuki ou um Kage, a quantidade de fogo e água vai depender de quanto chakra esse ninja está disposto a gastar. Também diferente do anime, no mangá Madara não cria um monte de bola de fogo, mas tudo bem, nada é impossível, basta ter chakra para gastar à toa, e isso não falta para um Edo Tensei. Logo após isso, Madara mostrou um pouco do seu taijutsu contra a Aliança Shinobi, mas para a fama dele não foi nada demais. Digo isso pois ele não foi contra todos só no taijutsu, foi só contra alguns, onde pelo mangá não tem mais que 15 figurantes, antes dele ser interrompido pelos personagens que realmente importavam. De acordo com o databook, cada membro da Akatsuki tinha poder para varrer exércitos sozinhos. A gente até vê lá no começo do Shippuden, Sasuke que derrotou um exército com extrema facilidade. Derrotou absurdamente mais que o Madara nesse momento, inclusive. Assim como tem um Raikage que enfrentou 10.000 ninjas e o Minato que fazia centenas de ninjas recuar
recuarem. Novamente, o intuito do vídeo é ver se a fama do Madara e Hashirama foi pelo fato deles estarem muito acima do seu tempo, ou se eles seriam lendas acima de todos em qualquer época. Isso não significa que não sejam poderosos, mas até aqui, o Katon e o Taijutsu do Madara seria algo comum para ninjas que vieram depois da formação das vilas. Ninjas como Minato, Obito, Itachi, Kisame, Nagato, Bi e por aí vai. Acontece que provavelmente o mais próximo do nível deles daquela época era o Tobirama, que impressionava os ninjas atuais por saber usar algo que passou a ser comum no mundo shinobi. Não pensam que isso é loucura, isso é destacado na obra pelo próprio autor, tanto por feitos como por falas. O terceiro Hokage foi uma lenda que enfrentou 10.000 ninjas, derrotado por um clone do Naruto que nem estava na sua forma mais poderosa. Shikaku destacando sobre lendas do passado que são superadas posteriormente e por aí vai. Continuando, Madara enfrentou os Kages e graças a isso podemos concluir algumas coisas. Ele não era mais rápido do que o Hokage e não tinha mais força física do que a Tsunade. Eu trouxe um vídeo sobre Sasuke vs Madara, onde eu explico que foi trabalhado no personagem Madara, que ele só elogia e destaca a característica de um ninja quando essa característica está acima das da dele. Recomendo o vídeo. Enfim, Madara chamou a Tsunade de fraca e disse que as técnicas de ninja médica dela eram ridículas quando comparadas com as capacidades do Hashirama. Mas após a Tsunade usar o Byakugou, Madara tanto reconheceu o seu poder de cura a comparando com as capacidades do Hashirama, como ele também reconheceu a força física dela. Inclusive, queria destacar que os Kages eram bem mais poderosos do que pensam. Tem uma certa forçação com eles demorando para resolver o que deveria ser simples, como o Onoki demorando para destruir a floresta e o tempo que levaram para destruir os 25 clones de Susanoo. Quando realmente quiseram, eles destruíram todos de uma só vez, assim como tem uma certa forçação em relação ao Susanoo perfeito, já que o Susanoo perfeito seria um alvo fácil para a técnica do Onoki. O Susanoo não tem nenhuma resistência para essa técnica, e mesmo que o Onoki não fosse capaz de atingir todo o Susanoo por causa do tamanho, ele não precisa. Ele poderia partir o Susanoo em dois com a ajuda da Tsunade, mas mesmo sem a ajuda da Tsunade, ele demonstra ter um alcance suficiente com a técnica mesmo sozinho. Ou ele poderia voar e atingir a cabeça do Susanoo perfeito, onde fica o Madara. O gigantesco Susanoo perfeito do Madara não apresenta grandes feitos de velocidade. A forçação continua, pois não mostra como os Kages foram derrotados, mas provavelmente ficaram exaustos, visto que por ser um Edo Tensei, Madara não só tancava os golpes, como também não cansava. Voltando ao que interessa, Madara não demonstrou um feito de taijutsu impressionante, não demonstrou ter uma velocidade sequer próximo da do Hokage. Hokage literalmente pressionou ele todos os momentos em que o Kage usou sua velocidade, onde Madara não conseguiu desviar nenhuma vez, foi arremessado, e destacou a velocidade do Kage. Como eu já disse, ele só destaca uma característica de um ninja quando essa característica está acima da dele, e ele também não demonstrou uma força física nem um pouco próxima da quinta Hokage. Tirando as técnicas colossais, Hashirama demonstra ser comparável ao Madara no corpo a corpo. Podemos ver isso tanto na história do passado deles, como também na Quarta Guerra Ninja. Então o mínimo é assumir que Hashirama seja bem mais lento que o Hokage e que seja mais fraco do que a Tsunade fisicamente. Resumidamente, as características físicas deles não seriam impressionantes para ninjas como Itachi e Minato. Minato, por exemplo, chegou muito antes que Hashirama no campo de batalha na Quarta Guerra Ninja, sendo elogiado pelos Kages antecessores, sendo que Minato ainda tinha o modo Sennin e o modo Kurama para aumentar sua velocidade. Aquilo não foi só Hiraishi, como vejo muitos dizendo, pois ele precisaria ter aquele local marcado, e se fosse Hiraishi, todos teriam chegado juntos, visto que teletransporte é instantâneo. Minato simplesmente foi muito mais rápido do que os antigos Kages mesmo, isso mesmo sem usar o modo Kurama, que aumenta absurdamente sua velocidade. Mas então temos o questionamento interessante: se essas capacidades do Madara não seriam impressionantes para ninjas como Minato e Itachi, então por que a carta na manga do Kabuto era o Madara e não o Itachi? Novamente, o fato dessas características não serem impressionantes para ninjas como Itachi e Minato não significa que Madara não era poderoso. Ele era muito poderoso, a gente vê isso, assim como Itachi e Minato também eram. A questão do Madara ser a carta na manga do Kabuto está literalmente ligada ao tema do vídeo: fama, título. Ninjas que construíram uma história e são considerados lendas por causa delas.
sombras. Inclusive, o próprio Kishimoto deixa isso explícito. Justamente por causa da lenda, Kabuto assumiu que Madara seria seu triunfo, mas ele não conhecia o seu real poder. Kabuto o escolheu como arma secreta justamente por causa da sua lenda. O próprio Kabuto diz que queria ver seu real poder, pois ele não conhecia. Ou seja, ele tá deixando explícito que reviveu Madara por causa da lenda. E quanto com o Itachi, foi justamente o total oposto. Itachi não construiu essa fama, pois ele sempre seguiu o ideal de Hokage das sombras, que fazia as coisas sem ninguém saber, sem construir uma fama. Então não havia lendas para o Kabuto se apoiar igual foi em relação ao Madara. Tanto que quando Itachi mostra um pouco do que ele realmente era capaz, o próprio Kabuto afirma que subestimou ele e que Itachi estava em outro patamar em relação aos outros. Isso não inclui Madara, que ainda não tinha sido revivido. Ou seja, resumidamente, isso é explícito pelo próprio autor dentro da obra, tanto nos feitos quanto nas falas. Mas ok, até aqui Madara estava na forma Edo Tensei. Quando ele realmente volta à vida graças ao Hine Tensei, Madara começa a recuperar seu real poder, e logo de início, na pura velocidade, Madara joga para longe Naruto no modo Sennin. Claro que ele usou Shushin e Naruto estava cansado, mas ainda assim eu diria que esse foi o feito de velocidade mais impressionante do Madara, visto que Naruto modo Sennin desviou até mesmo do antigo Raikage. E logo depois, Madara demonstrou que tinha velocidade para desviar de boa de todos os golpes do Sasuke. Isso por si só não coloca o Madara bem acima do Itachi em velocidade? Não. Às vezes eu vejo muita gente dizendo sem base alguma que esse Sasuke estava bem acima do Itachi. Isso nem faz sentido. A realidade é que da luta do Sasuke contra o Itachi até aquele momento, tinha passado no máximo uns 2 meses. Quando o Sasuke foi enfrentar o Bi, foi afirmado que ele ainda não tinha se recuperado da luta contra o Itachi. Ou seja, foram eventos próximos. Bi deu um sumiço e logo depois teve a reunião dos Kages, onde Bi ainda estava desaparecido. Ou seja, a reunião dos Kages foi próximo também. Depois da reunião dos Kages, Sasuke fez o transplante dos olhos do Itachi, e quando Sasuke se recuperou, já havia começado a guerra. Resumidamente, é tudo muito próximo para Sasuke ter tido alguma evolução visível nas suas características físicas. O único aumento de poder que Sasuke teve foi do seu olho, mas em relação à sua velocidade e força física, Sasuke estava na verdade inferior de quando enfrentou Itachi, pois ele perdeu o selo amaldiçoado que aumentava e muito suas características físicas. E mesmo assim, de acordo com o próprio Obito, Sasuke com o selo não era capaz de vencer Itachi. Itachi planejou perder para Sasuke. Ou seja, o Sasuke que tentou golpear o Madara era mais lento do que o Sasuke com a marca, que era mais lento do que o Itachi. Essa confusão ocorre porque muitos fãs usam esse momento do Sasuke acompanhando com a visão o Obito Jinchuriki para dizer que Sasuke era muito mais rápido. Mas na verdade, praticamente todos os ninjas ali acompanhavam com a visão Madara Jinchuriki e Obito Jinchuriki. E por ter o Mangekyo Sharingan, isso deveria ser até mais fácil para o Sasuke, assim como seria para qualquer usuário do Mangekyo Sharingan. O mangá deixa explícito que Obito Jinchuriki era muito mais rápido que eles. Mesmo que Madara tenha usado o Shushin para conseguir afastar Naruto no modo Sennin, Itachi demonstrou igualdade com o Naruto modo Kurama, sendo que o Naruto modo Kurama é mais rápido do que o Naruto modo Sennin. E assim como Madara vivo ficou mais rápido do que a sua forma Edo Tensei, essa regra deve ser considerada e aplicada para todos os Edo Tensei. Itachi acompanhou Naruto modo Kurama na sua forma Edo Tensei. Portanto, ele tem que ser mais rápido em sua forma viva, justamente porque, diferente do Madara, o Edo Tensei do Itachi não foi melhorado. Inclusive, Madara em nenhum momento enfrentou o Naruto modo Kurama usando sua real velocidade. Ele apenas enfrentou o avatar do Kurama, onde nem foi uma batalha de velocidade. Isso foi um nerf para aquele Naruto. O avatar do Kurama sempre deixava ele mais lento. Madara, que apresentou dificuldades para se defender do Raikage, obviamente teria problemas contra o Naruto modo Kurama perfeito, que estava muito acima do Raikage. Lembrando que Madara ter se defendido com o braço do golpe do Raikage não significa nada impressionante. Ninjas muito mais lentos do que seus adversários demonstram tal capacidade, como Deva defendendo o chute do Naruto modo Kurama, Jugo defendendo o mesmo golpe do Raikage e por aí vai. Madara também não demonstrou ser comparável ao Gai nesse momento. O roteiro estava segurando o Gai, que ficou parado o tempo todo. Quando o Gai agiu, ele atingiu Madara com facilidade e nem usou sua velocidade. A experiência que Hashirama e Madara adquiriram durante suas vidas deve ser considerado. Madara, por exemplo,
exemplo, sabia como ter total controle do Edo Tensei, pois viveu na mesma época do criador da técnica. A experiência de batalha deles é algo a ser destacado. Por mais que Hashirama tenha características parecidas com as do Madara, Hashirama se destaca em qualquer época por causa das suas técnicas colossais e por causa das suas capacidades regenerativas. Isso não significa que criar uma floresta vai ser mais útil e apelão do que o Amaterasu, que vai derrotar qualquer um que não for um God Tier, ou que vai ser mais apelão do que um Kamui, ou um Hiraishin, ou até mesmo o Koto Amatsukami, e por aí vai. Eu já disse várias vezes que poder não tem nada a ver com alcance destrutivo, mas sim com a eficiência de cada técnica. Eu considero o Kamui mais útil e mais poderoso do que qualquer Mokuton, por exemplo. Mas enfim, dadas as informações e profundas análises, Hashirama e Madara do passado são sem dúvidas nenhuma poderosos. Mas a era de ninjas poderosos só começou a surgir depois deles, justamente por não ter ninguém sequer próximo do nível deles na época em que viveram, ajudou muito para serem considerados lendas. Até tinha a Mito, mas provavelmente ela não era presente em batalhas, então não criou uma grande fama. Mas Hashirama se destacaria em qualquer época por causa das suas técnicas colossais e suas células, o que não significa que o tamanho de algo importe. Se Madara e Hashirama tivessem tido a espada Totsuka, o Kamui, Amaterasu e Hiraishin, eles teriam sido considerados bem mais poderosos, por exemplo. Vale lembrar que nesse vídeo eu não considero Madara Jinchuriki, pois não é um Madara do passado. Madara Jinchuriki está realmente muito acima de qualquer outro ninja. Comenta aqui o que acharam e até o próximo vídeo do Nação Anime. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Se inscreve no canal Nação Anime e curta nossos vídeos.